aqui diretamente da Conferência Relevance 2023, ao vivo, né, da conferência aqui. Acabamos de ter uma ministração super especial aqui da nossa convidada. Sou o pastor Thiago Sugihara, pastor da Relevance, né? Estamos aqui também com a pastora Ale Monteiro. E aí, pessoal, vamos estar aqui. E queremos apresentar nossas convidadas de hoje, né? Estamos aqui convidadas muito especiais. Temos aqui a Amy, que é uma das líderes do F-Hop aqui no Brasil. Acabou de ministrar a adoração aqui para nós nessa manhã. Foi bem assim demais. E também, né, alguém que é da casa aqui, mas é muito especial, Mari Campos. E aí, gente, tudo bem? Mais conhecida, né, como arroz de festa, né, Mari? Tá pra tudo que é lado, né? Não é? Mas é isso daí, né? Então, vamos já começar o nosso papo aqui com a Amy, que tem sido uma referência, o F-Hop também tem sido uma referência aqui no nosso país, desde que chegaram, né? Amy, se você puder contar um pouco da história, de como que o F-Hop veio parar aqui no Brasil, como tem sido, foi o início desse trabalho e como está sendo hoje em dia. Bom, primeiro, olá pessoal, muito bom estar aqui, muito obrigada a vocês por me receber, muito bom estar aqui do lado da minha amiga. E para nós é uma alegria estar representando a nossa casa. Nós somos, né, uma igreja lá em Floripa. O ano que vem a gente vai fazer 10 anos, então a gente é novo, né, ainda, um bebezinho. E estamos lá localizados em Floripa, somos uma igreja local que tem uma base missionária, em torno ali de uns 120 missionários tempo integral, que servem o propósito de manter oração e adoração perseverante. Então nós temos um centro de tudo que nós fazemos, uma sala de oração, onde tem músicos, cantores, intercessores, pessoas, tanto missionários quanto membros da nossa igreja, que sustentam esse lugar de oração. Então a gente tem oração ali do meio-dia até as 10 da noite. O ano que vem a gente está sonhando em ter das 8 da manhã às 10 da noite. E isso é o que a gente faz de segunda a sexta, esse é o nosso ofício principal. Eu gosto de dizer que estar na estrada, estar ministrando a outras igrejas, é fruto do ofício principal, que é estar diante do Senhor na sala de oração. Então, né, respeito e amo quem está na estrada, entende entende isso como ministério da parte do Senhor, mas para nós não é. Para nós, o nosso ministério é estar ali localmente na nossa sala de oração e estar servindo a nossa igreja local e ministrar a outros lugares tem sido transbordar do ofício de estar. Então é isso que a gente basicamente é. E somos um centro de treinamento também, que tem escolas, tem intensivos, então a gente tem muita coisa acontecendo lá na segunda. Muito legal. Já vou passar aqui para a Lê também poder fazer umas perguntas para você, mas aproveitando já um pouco do que você falou, né, e a gente aprofundando um pouco o tema de oração, né, que acho que é um tema central do que Deus tem colocado no ministério de vocês. Sim. Como que, primeiro, assim, houve essa conexão de vocês com esse assunto tão profundo, né? E como que a gente pode aprofundar um pouco mais esse assunto para as pessoas, né? A pessoa que às vezes faz uma oração só para comer ou antes de dormir, né? Você falar um pouquinho mais sobre a importância da oração no reino espiritual, para o cristão. Bom, minha jornada com a oração começou há uns 15 anos. A história é longa, eu ficaria aqui um tempão falando, né? Mas eu me converti numa reunião de oração. Isso em Londres, eu morei na Inglaterra há muitos anos. Então, eu cresci lá basicamente e minha conversão se deu numa reunião de oração. Então, eu e meu esposo, que na época éramos amigos, essa é uma outra história também, um outro podcast. Então, a gente se conhece desde os 14 anos. E a gente foi envolvido muito intensamente com oração, com reuniões de oração, com sala de oração. Então a comunidade que a gente se envolvia em Londres, ela começou uma sala de oração do zero, chegou a fazer 130 e poucas horas por semana. A gente se tornou missionário tempo integral com 18 anos. E depois disso fomos para Kansas City fazer seminário lá no F-Hop, onde tivemos ainda mais, né, profundidade, mergulhar nesse assunto do movimento de oração, estudar o movimento de oração, desde que o movimento de oração não começou com o F-Hop, né? Se a gente olha para as escrituras, a gente vê Davi posicionando ali 4.000 músicos, 280
38 cantores, 4 mil porteiros para sustentar o lugar de oração e adoração. Davi tem uma visão do que acontece na sala do trono, que é o quê? Oração e adoração. Apocalipse 5:8, né, que fala dos seres viventes, dos 24 anciãos, tendo harpas e taças, que vai falar da adoração responsiva que acontece ao redor do trono, e as taças que estão sendo cheias das orações dos santos. Então, a nossa oração, a oração da igreja está subindo e enchendo essas taças. Então, se a gente olha para as escrituras e estudar, a gente vai ver que o movimento de oração é, na verdade, um plano escatológico da parte do Senhor que resultará na volta de Jesus. Perfeito. E essas taças vão o quê? Elas vão se derramar. E Cristo vai voltar para Uhum. Então, oração, eu não gosto de chamar de movimento, porque movimento dá a impressão que vem e vai. Tá. Mas oração é uma estratégia de governo da parte de Deus. Perfeito. Com a igreja, de trabalhar em parceria com a igreja. Então, quando eu entendi isso, ali com 17, 18 anos, isso foi muito impactante para mim. E eu gosto de dizer que eu não estou nem aí com quem está me ouvindo. Eu sei que Deus me ouve. Uau. Né? Deus da sala do trono, Ele me ouve. Como é que eu sei disso? Daniel 10. Né? Lembrando, o anjo Gabriel aparece para Daniel e fala: eu vim para te entregar uma mensagem porque você é conhecido nos céus, porque você é muito amado nos céus. E daí ele fala: eu vim por causa das tuas orações, Daniel. Então, quando eu li isso e caiu essa revelação no meu coração de que eu posso ser amado no céu e que Deus pode responder às minhas orações, o lugar de oração mudou para mim. E isso foi crescendo, né? E, óbvio, entendi da parte do Senhor que isso seria meu ministério, né? De fazer parte de uma sala de oração, foi se desenvolvendo, do iHop vim para o Brasil, eu e meu esposo junto com os fundadores do iHop, da F-Hop, que é o Dwayne e a Jennifer, e começamos essa igreja ali, estamos ali, e falei rápido, né, porque é muita história, mas finalizando no ponto que você trouxe, né, como trazer isso de forma prática para a vida do cristão. Eu acredito muito, foi o que a gente ministrou aqui agora, que Deus está à procura de intercessores. Ezequiel, a gente vê o Senhor falando que procura por atalaias, por intercessores que se coloquem na brecha entre o povo e Ele. E não para ficar orando sobre o meu carro novo, a minha porta de emprego, e não que essas coisas não sejam importantes para Deus. Claro que é importante. Deus ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas necessidades, Ele sabe das nossas necessidades, mas existe um lugar de maturidade no lugar de oração, onde a oração é menos sobre eu e as minhas necessidades e mais sobre Ele e o que Ele quer fazer na terra. Ele, ao longo da história, nas escrituras, a gente vê Ele levantando Moisés, Ele levantando Daniel, Ele levantando Amós, Ele levantando tantos profetas que se colocaram na brecha entre Ele e o povo. E nós precisamos entender e nos posicionar nesse lugar. Então, a minha dica é: como fazer isso no dia a dia? Abra a sua Bíblia e descubra o que está no coração de Deus. E comece a pedir isso. Se Ele disse que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, Atos 2, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Ore sobre isso. Peça isso sobre a sua comunidade. Interceda por isso. Tenha isso como motivo de oração na segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira, na sua casa, no seu tempo de devocional. Existem diversas promessas da parte do Senhor nas Escrituras que Ele nos convida a... Isaías vai dizer: apresenta-me as tuas causas. A gente precisa apresentar causas legítimas, bíblicas diante dele para que Ele responda. Então, de forma prática, eu diria isso, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Eu vejo que o que torna isso sustentável, que é a questão da intercessão e da adoração juntas, né? Você vai ver muito no ministério deles, e eu posso conectar também, né, da onde eu vim, da minha raiz, de crescer no movimento de adoração no Brasil, crescer assistindo meu pai, né, que, não sei, eu vou falar às vezes, Ademar de Campos, que foi
um dos precursores da adoração no Brasil, e a presença da palavra de Deus. Né? É isso que torna sustentável, porque você vai pensar, né? Por que você vai ficar orando tantas horas? E quando você começa a mergulhar, e como a Amy estava ministrando ali, Senhor, abre o nosso entendimento para o conhecimento de Deus, e à medida que você pega um versículo e você vai mergulhando nesse lugar, aquilo vai sendo revelado a você e se tornando novo, cântico novo, canções novas brotam desse lugar. Então é uma mistura, né, amiga, de você ministrar algo e você entender algo novo, e seus olhos serem iluminados. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é o sustento da adoração e da intercessão. Não é uma oração por si só, não é uma música por si só, né? E eu vejo muito, meu pai fala, né? E canções de antigamente, onde existe a presença da palavra, né? Eu vejo canções do meu pai que é literalmente cantando versículos. Tem um CD dele que é só de versículos cantados. E eu vejo, às vezes, né, ele se lamentando, eu sinto falta da palavra. E é porque é isso, a palavra que é o sustento de todas as coisas. E quando você pode ver ali, né, por que é diferente? Por que não é uma repetição? É porque a palavra é viva e ela se renova. Quando você canta essa palavra, se torna algo sustentável e vivo, né? Então, isso é algo que me marca, isso é algo que eu vejo como a minha vida mesmo, como também líder de adoração. Eu não quero outra coisa, senão esse caminho de algo verdadeiro, algo que é fundamentado nessa palavra que é viva e que transforma. Amém. A Amy, quando ela estava falando, ela trouxe Daniel, né, como esse homem que orava já, né, o movimento de oração antes do que nós chamamos de movimento de oração. E eu acho muito interessante porque nessa cena de Daniel, né, ele esperava por uma resposta de Deus que estava até demorando talvez mais do que era ou do que ele imaginava, e a palavra fala que havia uma guerra espiritual. E por isso a resposta não tinha chegado, talvez tão breve. E eu vejo que esse cenário, assim, quando eu estava discutindo, eu fiquei pensando nisso, né? O cenário, Deus, ele está fazendo, e aí tem a nossa parte no que ele está fazendo, e tem o mundo espiritual, sobrenatural, como é o tema da nossa conferência, muito real ali agitado. E aí eu queria que vocês comentassem assim, cara, quando a gente está nesse tempo de oração, de trazer a palavra para a realidade, que é a ferramenta que ele nos deu, mas parece que os céus estão fechados, ou né, parece que eu não estou vendo o agir daquilo. Como contender nesses momentos assim? Olha, eu gosto de dizer que não existe céu de bronze. E que as orações... João 15. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir será dado. Eu lembro quando eu li esse versículo, né, no início da minha caminhada, falando, tudo que eu pedi, eu posso pedir qualquer coisa, Deus vai dar, porque eu sou crente, eu tô ligada nele, eu achava que era essa a ligação. Eu aceitei Jesus e agora ele ouve, ele responde. Aí quando a gente não vê a resposta, a gente fala assim, não, o céu tá fechado, ou tem alguma coisa impedindo a minha oração. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Né? Ali em Daniel, quando a gente vê, na verdade você lê o capítulo 8, 9 e 10, você vê que Daniel, ele está lendo as escrituras, que é a Torá, né? Ele estava lendo as promessas de Deus para Israel, e ele se encontra na história. Ele fala, peraí, o exílio de Israel é aqui, é agora. Essa era a promessa. Entender a estação, né? Tipo, ele percebeu. De discernimento. Ele teve discernimento dos tempos. Do que estava acontecendo. E aí o texto diz que então ele se volta para o lugar da oração, do pranto e de lamento, né? E jejum, oração e lamento. Então, mas começa com ele tendo entendimento dos tempos das estações. Discernimento. Lendo a palavra, orando a palavra. Então, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, o que você pedir será dado. No sentido de, eu imagino um cordão umbilical gigante. Me tornei mãe. Então, Referências. Então, eu imagino um cordão umbilical gigante entre eu e Deus. E os nutrientes, assim como eu passava nutrientes para minha filha, assim é a nossa vida de oração. Então, se eu estou dialogando com o Senhor na palavra, os pensamentos dele, o que ele
pensa, o que ele sente, e o discernimento da aplicação da palavra vem. Que essa é a atuação do Espírito Santo. Esse é o sobrenatural. É onde o Espírito entra em ação. Por isso que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Eu gosto de pensar também, falando nisso que você falou, que tem aquele versículo, né, que o Espírito de Deus, ele sonda as profundezas do coração de Deus, e ele revela aos seus filhos. Cara, pra mim isso é tremendo, porque às vezes a gente tem aquela utopia de que a oração, né, existe essas mentiras que o inimigo tenta marcar, a oração é cansativa. Gente, se a gente entender que existe uma profundeza, existem segredos a serem revelados, coisas que Deus quer revelar para os seus filhos, isso é muito forte. E o mesmo Espírito que sonda o coração de Deus habita em nós e pode abrir esse entendimento a nós, né, amiga? Sim. É algo renovador e eu acho tão interessante como que Deus, ele é a própria música, né? Ele é tudo uma coisa só, né? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Ele sempre vai trazer a palavra e o fundamento. Aí na vida prática, né? Aí a pessoa que tá ouvindo lá tá pensando, mas eu aqui não tô ouvindo nada. Parece que o céu tá de bronze. E eu lembro que aí eu vou lembrar da viúva de Lucas 18. Ela foi importunante, ela foi perseverante no lugar de oração. Ela não desfaleceu. Sim. O texto diz que Jesus então nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre sem cessar, sem desanimar. Então, é compreender a partir da palavra sobre quem ele é e o que ele disse que ele faria. Então, eu vou dar um exemplo. Mas na minha vida pessoal, por exemplo, estou orando por Deus abrir uma porta de emprego. Em vez de você ficar orando por a abertura de uma porta de emprego, começa a declarar que Ele cuida dos pássaros. Assim como Ele cuida dos pássaros, assim como Ele reveste os lírios no campo, Ele não se esquecerá de mim. Tu és o bom pastor e o Senhor não me faltará em nenhuma estação. Eu declaro isso sobre a minha vida. O Senhor é o pastor e eu serei grato porque o Senhor é presente em tempo e fora de tempo. E você começa a declarar a palavra de Deus e parece que o teu coração e os olhos do teu coração parece que sai daquele lugar de o céu tá de bronze e volta para um lugar de esperança nele, sabe? E isso move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. E eu creio que isso dá espaço para o Espírito Santo até trazer discernimento. Por exemplo, o indivíduo até pensar e enxergar a provisão de Deus em coisas que ele não estava enxergando. Porque às vezes ele acha que a provisão de Deus vai ser Deus abrir uma porta de emprego naquele lugar específico que ele já determinou. Mas talvez Deus tenha um outro caminho de provisão para ele. E é ali que o lugar de oração, orando as Escrituras, abre os olhos de entendimento, né? Para nós entendermos qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Faz sentido? Faz. Total. Até vocês falando, eu pensei de fazer uma pergunta, até que seria um pouco mais básica, mas não deixaria de ser, acho que também profunda, né? Mas gostaria de, assim, que vocês dois pudessem responder, né? Duas coisas. Primeiro, o que é a oração, então? E o que a oração faz? O que é oração para você e qual que é o poder da oração? O que a oração faz? Olha, para mim, oração é diálogo com Deus. É uma conversa com alguém. Literalmente, como a gente está conversando aqui, o lugar de oração é um diálogo com uma pessoa. E o que ela faz com a gente? Ela tira os nossos olhos daqui e eleva os nossos olhos para aquele que é o autor da história, sabe? E isso trabalha o que? A nossa fé, a nossa esperança. Tem um movimento que acontece no nosso coração quando a gente cultiva o lugar de diálogo com o Senhor, né? Parece que a gente vive diferente. E não falo de um lugar onde eu alcancei. Eu estou buscando isso todos os dias, né? Então... E a importância de você falar, você externizar, né? Como um relacionamento, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma simples. Como é um relacionamento? Você fala, existe troca, existe
abertura de coração. Então, para mim, oração é conexão. Eu sinto que... E ela é processual, ela é gradativa, né? Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você conhece essa pessoa, certo? Quanto mais você se abre. Eu tô casada agora. Não basta ele saber que eu amo ele. Eu tenho que verbalizar isso para ele, né? E à medida que a gente conversa, que a gente se conecta. Então, eu vejo o movimento do inimigo mesmo, de querer calar as nossas vozes. Existe um poder quando a gente abre a nossa boca. Eu já tive experiências, porque às vezes eu oro, eu estou sempre orando na minha mente. Só que é diferente, quando você abre a sua boca e você começa a confessar, a falar, alguma coisa acontece. Deus criou o universo, não foi com um piscar de olhos, foi falando. Haja, existe poder no soprar, quando sai. Sim. Né, o tom e a gente é como tal filho, né? É como pai nós somos. Então ele nos deu esse mesmo poder da fala, de liberar. Existe vida quando a gente abre a boca e declara. Então, para mim, eu sempre me coloco nesse lugar de eu não vou só orar mentalmente, eu quero verbalizar, eu quero expor, falar com a minha voz, né? A Bíblia fala também, a fé vem pelo ouvir. Então, eu sinto muito isso, que a oração ela é conexão e o que ela gera? Ela gera vida, ela gera identidade. Quando eu oro, às vezes eu posso estar de um jeito assim, as minhas emoções e as coisas acontecendo ao nosso redor. Quando eu oro, é como se fosse um filtro, e você começa a entender quem você é, entender quem o Senhor é, e você sai de um estado carnal e vai para a sua real identidade. Então eu acho que a oração ela gera identidade. A gente, todo mundo aqui, né, tem uma avó, uma tia-avó, que você olha e você fala assim, não, aquela senhora, ela anda com Deus. Quando ela sai do lugar de oração, ela sai assim, né, arretada. Com martelos diria isso. Sabe? Mas esse lugar está disponível para todos. Não é só para a pessoa que é do círculo de oração, ou a pessoa que faz parte do ministério de oração. Na Bíblia, a oração é o ministério de todos os santos, né? Nós somos reis e sacerdotes diante dele. Agora já não existe ninguém que entra diante do Senhor por mim. Eu posso entrar. Então, às vezes a gente confunde que oração é igual ser pastor. O chamado à oração é igual ao chamado a ser pastor. É um ministério. Falando dos 5 ministérios, né? Que Paulo aponta ali. Oração não está ali, porque oração não é um ofício de alguns, é o ofício de todos os santos, né? Então... E elas são acumulativas, né? A Bíblia nos mostra. As nossas orações estão sendo acumuladas. Meu pai fala muito isso também. Então, aquilo que a gente está gerando não está indo para o ar e evaporando, está sendo algo que está sendo depositado. São sementes, né? São sementes. A oração é muita coisa, é difícil definir uma coisa só. Aproveitando um pouco, vocês duas também são da área de adoração, né? A gente só aproveitar esse pouco tempo que nos resta na conversa, para a gente abordar um pouco esse assunto também. Sim. Vocês duas são líderes de louvor, vocês duas são compositoras também, né? E aí eu queria aproveitar que vocês pudessem falar um pouco sobre como que é esse processo de composição, que acho que linka muito com o tempo de oração, né? Nascem coisas ali, né? Então, queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso e contar a história de alguma canção, né? A Amy, que estão com as músicas do F-Hop aí, que tem viralizado bastante hoje. Eu abro lá o TikTok e toca várias músicas do F-Hop lá. O TikTok viralizou, F-Hop. Hoje em dia é isso. Então, vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Fala aí. Não, amiga, você tá no TikTok. Olha, a minha história com a música é muito engraçada, porque eu não nasci... Tem aquelas pessoas que nascem, né, com uma voz de Whitney Houston, né? A Mari, né? Tipo a Mari, assim. Segurada aí, ó. Mano, sério. E eu era aquela jovem adolescente que orava e falava, Deus... Você dá dente de ouro para as pessoas. Você faz o cego ver. Você faz o coxo andar.
você pode me dar uma voz igual da Whitney Houston, por que não? E eu lembro que eu orava muito isso, de verdade, sinceramente, eu orava, eu creio em milagres, eu tinha expectativa de acordar de manhã e ter uma voz diferente, eu odiava o timbre da minha voz, e eu cantava muito desafinado, e eu lembro o dia que o Senhor falando comigo no meu quarto, a autoridade que você busca não se encontra na beleza da tua voz, mas se encontra no quanto você me conhece. Então, é o que João vai dizer lá em João 3, ele está falando para os discípulos dele, nada podeis fazer se que antes seja ordenado dos céus. A noiva pertence ao noivo, mas a minha alegria está em ouvir a voz do noivo. E foi isso que o Senhor começou a falar comigo, se entrega em me conhecer. E nisso vai gerar vida dentro de você, peso de glória. E óbvio, você vai fazer umas aulas de canto e vai dar tudo certo, mas eu vou te colocar no lugar certo, eu vou te dar canções, eu vou te expor. É Ele quem põe uma candeia em cima da mesa e esconde ela se Ele quiser. E isso é o que está acontecendo com a F-Hop hoje, né? Eu gosto sempre de dizer que ao nosso alcance tem sido um milagre de Deus, assim, a gente não... O Nelson fala que nós somos caso de estudo, assim, porque viralizou no TikTok, é isso aí. A gente entrou para uma playlist no Spotify, que é o Viral 50, que somente 3 canções cristãs entraram até hoje. Qual música que foi? A Colossenses, em Suas Linhas de Amor, e ela entrou lá e chegou à 11ª de as canções mais tocadas no Brasil. Então isso para nós, o dia que essa notícia chegou, a gente falou, e não teve dinheiro injetado para que isso acontecesse, até porque a gente não tem, o dinheiro que tem a gente mantém a sala de oração. Então e eu creio que isso é fruto de pessoas, de novo, fracas, falhas, que tem um monte de problema, que está sendo transformada dia após dia, mas que entendeu o poder de estar diante do Senhor e que busca diariamente conhecer Ele. Então, quando eu me coloco diante do Senhor, com a Bíblia aberta, não é porque eu quero compor canções, é porque eu quero conhecer Ele. E canções nascem desse lugar porque Ele usa isso, ele quer proclamar a glória dele, e ele vai fazer isso por meio de canções, de pregações, de livros. Ele tem a forma dele de fazer. Então, o meu conselho sempre é para essa geração: se ocupa em conhecer a Deus, porque o resto ele vai fazer. Ele vai fazer. Só aproveitando, antes da Mari responder o que você falou aí, você puder contar um pouco como nasceu essa música e qual a mensagem que vocês querem passar através dessa canção, que Deus trouxe para vocês através dessa canção? Essa música, na verdade, Colossenses em Suas Linhas de Amor, ela não é uma composição da F-Hop, ela é uma composição de um rapaz chamado Daguia, que ele é do coletivo Candeeiro, liderado pelo Marco Teles, e houve uma conexão muito de Deus com o Marco, onde ele teve com a gente, e eu já ouvi essa canção, ela quase ninguém conhecia, assim, pelo menos eu não conhecia, e essa canção, ela tocou profundamente o meu coração, a letra dela, né, falando sobre Colossenses 1, que é uma canção, literalmente, né, Colossenses 1 não é um texto falado, é um texto que vem de uma canção extraída da antiguidade, né, que Paulo extrai essa canção e coloca ali como escrito para a igreja de Colossenses, e fala da salvação, fala do que Cristo conquistou por nós. E isso tocou o meu coração profundamente. Eu falei, Marco, eu quero gravar essa música. Porque eu já tenho cantado muito ela no meu lugar secreto, na igreja, e aí a gente gravou ela. Mas o meu desejo é que essa canção, e o Daguia conta a história que ele compôs essa canção, a mãe dele é costureira, e a mãe dele estava costurando. E ele meio que coloca isso em canção ali, né? Essa imagem que ele vê da mãe dele ali como costureira, e ele vê o que Cristo representa como essa costura perfeita, esse fio que se rompeu, mas que agora ele é
restaurado agora em Cristo Jesus. É isso que foi conquistado na cruz por nós. Então, toda vez que eu canto essa canção, o meu desejo é que o Espírito Santo ministre ao coração de jovens, adolescentes, principalmente, que existe um lugar que Cristo conquistou. Muitas das canções nascem na sala de oração, né? Da F-Hop, Rujo Leão, por exemplo, que é uma música que também viralizou. Foi um cântico a partir de orar Apocalipse que surgiu, que ruge o leão, da terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nasceu na sala de oração cantando as escrituras, né? Quebra o Silêncio, uma música minha particularmente, que nasceu cantando sobre Oséias, sobre o lugar de oração. Então, a presença de Deus é um lugar inspirador. A gente pode acho que resumir nisso, né? As minhas músicas, muitas são orações cantadas, de verdade. Às vezes eu não conseguia falar o que eu estava sentindo e vinha uma melodia. Eu tenho música que eu escrevi de cabo a rabo, cantando, como se ela já existisse. E era uma oração, né? Então a presença de Deus é um lugar de inspiração. Acho que a gente... Isso é muito real. Gente, pra gente encerrar aqui nosso tempo, eu acho que, ouvindo vocês, assim, vocês comentaram sobre momentos de oração individual e momentos de oração, tipo, com mais alguém, né? É com meu marido. Às vezes eu sinto a necessidade de ligar pra alguém e fazer uma oração. Esses dias. Vocês praticam isso? Qual que é a diferença, assim? Só para o pessoal entender os dois. É forte. Esses dias a gente fez isso. Inclusive, eu tava um dia desse numa mesa com amigos e me veio uma frase. A gente conversou, falou, gente, vamos transformar nossas conversas em oração? Isso. Agora, isso. Momento, pegar essas oportunidades, a gente às vezes fala tanto. Ali agora. Vamos transformar essa conversa agora numa oração? E a gente começou a orar. E é muito forte. Muda os céus, né? Um mistério aí né, quando 2 ou 3 estiverem reunidos. E quando é coletivo, né, amiga? Eu sinto que há uma diferença. Eu acho que existe uma ligação esses dias, né? A gente se fortaleceu, né? A gente declarando. Parece que você tá sozinha às vezes ali, aí de repente. E eu acho que esse é o poder de ser corpo. Amém. Onde a gente encoraja uns aos outros. Paulo vai falar, sejam cheios do Espírito, encorajando uns aos outros por meio de hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, foi isso que aconteceu no telefone. A gente começou a orar e encorajar umas às outras na palavra de Deus, e a gente saiu daquela ligação, tipo, não, Deus tá nisso, Deus vai cuidar. Não sou só eu, né? Começa comentando, termina ali. Deus tá nisso. É muito poderoso. Glória a Deus, é isso. É isso então, gente. Muito obrigada. Com um gostinho aí, né, de quero mais. A gente continua isso numa próxima oportunidade. Sim. Mas muito obrigado aí por vocês aceitarem o nosso convite. Amém. Muito obrigado pela ministração de hoje. Amém. Uma bênção. Você nos abençoou muito, como tem abençoado em todo o nosso país também. Amém. Mari também. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês também. Tamo junto. É isso. Valeu, galera. E, gente, espirituais. Então, foi isso que aconteceu no telefone. A gente começou a orar e encorajar umas às outras na palavra de Deus, e a gente saiu daquela ligação, tipo, não, Deus tá nisso, Deus vai cuidar. Não sou só eu, né? começa comentando, termina ali. Deus tá nisso. É muito poderoso. Glória a Deus, é isso. É isso então, gente. Muito obrigada. Com um gostinho aí, né, de quero mais. A gente continua isso numa próxima oportunidade. Sim. Mas muito obrigado aí por vocês aceitarem o nosso convite. Amém. Muito obrigado pela ministração de hoje. Amém. Uma bênção. Você nos abençoou muito, como tem abençoado em todo o nosso país também. Amém. Mari também. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês também. Tamo junto. É isso. Valeu, galera. E, gente,